Pelo menos 39 pessoas foram presas hoje durante a Operação Tempo de Despertar da Polícia Federal. As prisões ocorreram em 33 cidades mineiras, além de municípios da Bahia e do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha agia dentro de uma seguradora líder do seguro obrigatório de danos pessoais, causado por veículos automotores de via terrestre, conhecido como DPVAT. De acordo com as investigações, eles fraudavam a concessão de benefícios e o crime pode ter movimentado até 28 milhões de reais. Cerca de 6 mil pessoas foram às ruas da capital neste domingo para protestar contra a presidente Dilma Rousseff e a corrupção na política brasileira. O amarelo e o verde tomaram conta da Praça da Liberdade, principal ponto de concentração de manifestantes em Belo Horizonte neste domingo. Eles chegaram por volta das 9h30 da manhã. Muitos usavam nariz de palhaço e carregavam faixas e bandeiras. É uma demonstração que nós brasileiros estamos dando, que precisa haver nessa política brasileira uma verdadeira moralização, uma exterminação dos maus políticos. Cartazes com protestos foram colocados nas grades do Palácio da Liberdade, antiga sede do governo de Minas. Aqui em Belo Horizonte, o protesto foi pacífico. De acordo com a Polícia Militar, não foi registrada nenhuma ocorrência relacionada à manifestação. Em carros de som, com apitos e palavras de ordem, os manifestantes mostravam a insatisfação com o atual governo. Estamos todos juntos aqui porque estamos muito infelizes com o rumo que o nosso país está tomando. E a gente sentiu que tinha que partir do povo. Em seguida, parte dos manifestantes foi para a Praça da Estação, na região central de Belo Horizonte. Acredito no Brasil, acredito no poder da manifestação, acredito na importância e na liberdade da gente poder vir para a praça e falar que chega de corrupção. Em Belo Horizonte, cerca de 6 mil pessoas protestaram contra a corrupção no país. Número menor que no dia 15 de março, quando cerca de 24 mil manifestantes foram às ruas. E as reivindicações também motivaram protestos em outras cidades mineiras. A nossa equipe acompanhou a manifestação no sul do estado. Nos rostos pintados e cartazes estavam as manifestações contra a presidente Dilma e o PT, e também o pedido de um combate mais profundo dos casos de corrupção, entre eles o da Petrobras. Como é que a gente vai querer que alguma coisa melhore se o pessoal não for para a rua? Tem que vir para a rua, assim, tem que estar todo mundo aqui. É preciso que, na verdade, toda a população entre num consenso de que realmente a administração pública está calamitosa no país. As manifestações em Poços de Caldas aconteceram em 2 horários, pela manhã e à tarde. Segundo o levantamento da Polícia Militar, cerca de 1.000 pessoas participaram do movimento na cidade. Desde crianças a idosos saíram de casa nesse domingo. Gente como o Vicente, que fez questão de trazer o filho para aprender desde cedo como exercer a democracia. Esse direito que a gente conquistou muito arduamente há tanto 20, 30 anos atrás, é importante que isso continue para eles. É importante as crianças saberem o valor da democracia. Durante quase 2 horas, os manifestantes percorreram as principais ruas da cidade. Caminhada que só foi interrompida na principal via, para todos cantarem em coro o hino nacional. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O apresentador Ricardo Boechat foi o convidado do Conexão Empresarial de hoje na Grande BH. O jornalista da Band debateu com os convidados as principais notícias do país, inclusive sobre as manifestações. Um almoço informal para debater o que acontece no Brasil. Empresários e políticos de destaque em Minas Gerais participaram de mais uma edição do Conexão Empresarial, que dessa vez recebeu o jornalista Ricardo Boechat, âncora do Jornal da Band e da Rádio Band News FM. Diferentemente das outras edições, Ricardo Boechat faz um bate-papo com os participantes, em um debate que passa pelos principais assuntos do noticiário. Os protestos que aconteceram em várias cidades do país nesse domingo dominaram o debate. Elas foram muito significativas porque expressam um sentimento que, ao contrário do número de pessoas nas ruas ontem, é um sentimento que está crescendo. É o sentimento da sociedade brasileira de não querer que a política continue sendo o que é. Ainda no encontro, o Boechat opinou sobre o cenário econômico do país. Os indicadores econômicos estão ruins, já foram muito piores e o país sobreviveu. E todo mundo, hoje saiu o boletim Focus do Banco Central, todo mundo no meio empresarial está achando que 2016 vai ser um ano
bem menos ruim. A presença do âncora do Grupo Bandeirantes só foi possível graças à logística criada pela Band Minas, que possibilitou que o jornalista pudesse ancorar o noticiário nacional da Rádio Band News FM dos estúdios de Belo Horizonte. Deve ser um balanço semanal ou mensal, para que as pessoas se deem conta e a própria imprensa também possam entender o tamanho do problema. Ele é a referência número 1 do jornalismo da Band, né, em vários meios, em várias editorias. Então foi um esforço coletivo. Aproveitar para registrar aqui o meu agradecimento aos vice-presidentes em São Paulo, ao Fernando Mitre, nosso diretor nacional de jornalismo, André Luiz Costa, que toparam isso, né, uma logística de guerra para tê-lo aqui. Quem participou do debate aprovou. A gente pode discorrer sobre os principais assuntos do Brasil, sobre a questão política, sobre a questão econômica e principalmente sobre o que ele mais sabe, que é sobre a comunicação. Achei muito consistente a fala do Boechat, até mesmo porque tem uma identidade muito grande com o que eu penso. Ele exerce a profissão de jornalista no ar, para milhões de brasileiros. Isso eu parabenizo isso, porque nem todas as televisões permitem que os apresentadores façam isso. E ele hoje é o âncora, na minha opinião, do telejornalismo brasileiro. Nosso editor de política está aqui comigo também, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Monique. Me diz uma coisa, menos pessoas, né, foram às ruas nesse domingo. Isso significa o quê? Que o movimento está perdendo força ou não? É como o Boechat falou mesmo? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o movimento, a tendência é de perder força. Esses movimentos, eles aparecem de uma hora para outra, com uma grande força, depois algumas demandas são atendidas, e aí ele vai perdendo força e volta àquele clima de contestação, mas não naqueles moldes, naquela dimensão como foi, por exemplo, dia 15 de março, foi a grande erupção dessa indignação nacional. De qualquer maneira, é preciso entender também que, de outro lado, o governo está fazendo a sua parte, está começando a se mexer, a presidenta está falando mais, está atendendo algumas das demandas que aparecem nas manifestações. Agora, também, do outro lado, a manifestação ela é muito difusa. E essa coisa de ficar pedindo impeachment, isso é uma coisa praticamente inviável. Então, é preciso transformar isso em concentrar mais, né, no que realmente o país quer, que é menos corrupção. Exatamente. Pronto, né? E é o que está acontecendo, o combate sistemático à corrupção. Isso está acontecendo. A Polícia Federal, todo dia, está desmanchando, prendendo quadrilhas aí, né? O governo não comentou, né, sobre as manifestações? Não, exatamente porque cometeu um equívoco na manifestação de março, né? Em que foi para as ruas, foi para a televisão, foi rebater, foi retrucar. Não é esse o caso. O governo tem que ouvir e atender aquilo que pode ser atendido. O resto é atender a demanda que está sendo cobrada. E amanhã é o encontro, né, das lideranças do PMDB mineiro em Brasília, com Eduardo Cunha, Renan Calheiros, né, Michel Temer. O que se esperar desse encontro? Então, Monique, essa é uma contribuição do PMDB mineiro lá para resolver esse impasse entre o PMDB nacional, o governo federal e o PT. O Adalclever Lopes está liderando, junto com o vice-governador Toninho Andrade, eles vão levar aquilo que aqui em Minas está dando certo, que é essa boa relação entre o PMDB e o PT. Vamos ver se essa receita seja bem recebida por lá. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Um bazar de roupas diferente tomou conta da Avenida Afonso Pena nesse fim de semana. Apolo não perdeu tempo, saiu com as sacolas cheias de roupas. Valeu, pessoal, e o incentivo aí de quem criou aí, cara. Mais de 1000 moradores de rua de Belo Horizonte tiveram a mesma oportunidade. Eles puderam escolher com calma roupas, sapatos, bolsas. É igual ir no shopping comprar roupa, né? Só que aqui é de graça, né? Graças a Deus, agradeço muito a eles. Uma forma de doação de roupas diferente, este é o Day Street Store, a loja de rua. Projeto que surgiu na África do Sul e que foi trazido para Belo Horizonte por esta jovem professora universitária. Não é uma doação verticalizada, né? Então é para dar poder de escolha, que é isso que dá dignidade para a gente, ser humano. As roupas ficam expostas em mostruários como em uma verdadeira loja mesmo e são divididas em departamentos. Aqui, por exemplo, é o setor de roupa masculina. Um pouco mais à frente, o departamento de roupa infantil. Variedade por aqui é o que não falta. Mais de 100 voluntários participaram do evento, tudo bem organizado. Uma loja que não tem vitrine, caixa ou provador, mas que tem muita solidariedade.
os moradores de rua agradecem. Eu acho isso muito bonito, muito lindo. Eu falo que você continuar assim, eu falo que o Brasil vai para frente. Uma boa noite, até amanhã.